Seja bem-vindo aos Seriáveis, eu sou Leco Leite e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre os dois últimos episódios da quinta temporada de The Expanse, que são o Winnipesaukee e também o Nemesis Game, que fecham aí a quinta temporada da série. Os dois últimos episódios da quinta temporada de The Expanse fecharam um ciclo de maneira brilhante e deixaram também um grande gancho, um gancho sensacional pra gente. Ele entregou a ação, que muitos fãs pediam durante toda a temporada e também fechou grandes arcos, não só dessa temporada, mas também como de toda a série. Os caras também aproveitaram para deixar ali nos créditos finais uma coisa nova pra gente. E os principais pontos que eu quero conversar com vocês aqui são o resgate da Naomi, que foi sensacional, o real plano do Marco Inaros, a reunião da tripulação da Rocinante e a morte do Alex, a importância do episódio 6 dessa temporada, o episódio Tribus, em português, e também o surgimento da Lacônia, que vai mudar aí a organização das forças de batalhas que a gente deve ver na próxima temporada, a sexta e última da série. Então, esses são os pontos principais que eu quero conversar com vocês agora aqui nos Seriáveis, além, claro, daquela cena nos créditos finais da série que a gente vai ter que perguntar muito o que é aquilo. Vamos lá? Da forma como eu vejo a série, o melhor ponto de partida para a gente conversar aqui sobre como a temporada terminou e a importância de tudo é partir do episódio Tribes. E por que eu quero pegar o episódio Tribus como referência para falar sobre esse final de quinta temporada? Porque a gente vê durante essa temporada que a tripulação da Rocinante acaba se separando, O Amos e a Clarissa vão para um lado, o Holden vai para outro, a Naomi tem as suas coisas, então a gente vê a galera se separando, a Bob e o Alex também na sua jornada ali pessoal. Então assim, naquele episódio Tribus, a gente tem aquela frase do Amos falando que a tribo ela reduz com algumas situações, e depois ela se une, aumenta para ganhar força, mas ela separa e volta tal. E isso acontece com a tripulação da Rocinante nessa temporada. A gente tem ali a jornada do Amos, da Clarissa e do Eric, que é uma parte da Terra que a gente acaba vendo ali, os impactos do ataque do Inaros, e como o Amos faz de tudo, na verdade, ele percebe que precisa retornar para Rocinante, que é a tribo dele, que é a família dele, e ele acaba trazendo a Clarissa Mal também pro lado dele, para fazer parte da tribo dele, fazer parte da tribo Rocinante, e isso vai causar aquela cena muito legal lá no final do Amos trazendo a Clarissa para dentro da Rocinante, falando com o Holden ali, que foi bem legal. Ainda falando sobre essa questão de tribos, a gente também tem a família poliamorosa ali da Drummer, dos Belters, e também é uma família que acaba se separando, não só quando o Marco Inaros troca ali os tripulantes, mas também depois que eles resolvem a questão com a Caral, também com o Marco Inaros, eles também acabam se separando, e isso mostra a importância aí da família, das tribos, mesmo pequenas, que acontece quando as coisas ficam ruins, as pessoas depois vão se reunir e criar maiores tribos. Então a gente vê que agora a Terra, a nação da Terra, agora governada pela Vassalala de novo, mas a partir de Luna, é uma nova tribo também, uma tribo menor depois dos ataques do Inaro, e agora até teve que mudar aí a sua base, o seu centro, para brigar com o Marco Inaros e também com a nova Marte que vem aí. E a tribo mais importante que acaba se reunindo é a tribo da Rocinante pra gente, graças principalmente à ação, ao resgate da Bob e do Alex salvando a Naomi, que estava à deriva, ia morrer, e eles conseguiram salvar num resgate sensacional com a Razorback e a Bob também lá usando o seu traje de Marte para resgatar a Naomi, que estava quase sem oxigênio, ia morrer, mas ela conseguiu resgatar. O resultado ruim disso é que causou a morte do Alex. A morte do Alex é uma coisa que acontece que é extra série, está sendo resolvida fora nos bastidores, então a gente pode deixar isso para um outro momento, mas na minha opinião a série conseguiu resolver bem, fechar bem ali a questão do Alex,
e dá uma morte digna para o personagem. Ele foi responsável ali por levar a Bob e salvar a Naomi. Então, nesse sentido, foi um grande final para o Alex, na minha opinião. E aí, a gente chega num ponto que é muito importante, que é Marte não necessariamente acabou. Marte agora tem uma nova casa e esse lugar se chama Laconia. O surgimento da Laconia não é algo do nada, né? Isso vem sendo trabalhado há muito tempo, talvez desde a segunda temporada, quando a Bob aparece na série, e a gente começa aos poucos a ver que Marte não é aquela coisa maravilhosa que a gente achava que fosse. E isso a gente vê muito mais aprofundado durante a quarta temporada, enquanto a gente está em Ilos, mas a gente também acompanha essa decadência. A gente vê a Bob, né, lutando ali naquele sistema de corrupção que tomou conta de Marte, na venda de armas, de tecnologia marciana, que naquele momento a gente não sabia muito bem para onde estava indo, mas nessa temporada, na quinta temporada, a gente percebe para onde tudo aquilo foi levado. Toda aquela tecnologia marciana, que era um orgulho para eles, né, principalmente a parte militar, acabou não sendo suficiente para segurar o povo em Marte quando surge ali o Ring Gate, novas possibilidades se abrem, em especial porque esse grupo, que depois a gente vai ver aí durante a temporada, que tem como um dos cabeças o Salveter, né, o Almirante Salveter, a gente lembra lá da quarta temporada que tinha gente de alto escalão da Marinha Marciana nesse esquema de corrupção e de venda de armas de Marte. A gente não sabia, não tinha certeza para onde isso ia, mas na quinta temporada a gente descobre que um dos principais compradores era exatamente Marco Inarus. E essa aliança do Marco Inarus com esse grupo de Marte é o que a gente vai ver como a ascensão da Free Navy, né, da Marinha Livre, comandada pelo Marco Inarus, e que tem naves de batalhas sensacionais e muito bem equipadas, muito bem armadas, exatamente porque contam com toda a tecnologia e conhecimento de Marte nessa parte militar, na construção de naves de combate. E lá no episódio 2 da quinta temporada, a gente tem uma palestra, né, quando a gente conhece o Almirante Salveter, que ele cita Xerxes lá, e até eu falei isso no primeiro vídeo da quinta temporada, eu comentei sobre isso, e fica muito claro que ele fazia parte, né, assim, a gente desconfiava dele, e depois, aos poucos, a gente foi vendo que realmente ele estava cada vez mais envolvido naquele sistema, ele era uma das pessoas influentes envolvidas nesse contrabando de armas e tecnologia de Marte, exatamente para as facções lideradas pelo Inarus. E aí fica a pergunta, mas por que Marte se juntaria com Marco Inarus, visto pela grande maioria como um grande terrorista? Porque para Marte era muito estratégico, era importante ter um cara como Inarus partindo de dentro do cinturão para entregar para Marte a possibilidade de ter a sua própria terra, né, de ter o seu próprio ambiente, melhorar suas condições de vida, que é exatamente o que eles vão buscar além do Ring Gate, formando essa nova nação que é a Laconia. Mas no final, o que o Marco Inarus ganha mesmo é o controle de acesso ao Ring Gate. Ou seja, hoje a Free Navy é quem toma conta ali do Ring Gate. Então assim, só passa por ali quem eles autorizarem. E nesse Ring Gate, um daqueles anéis, dentro daquele espaço controlado, onde as coisas acontecem de formas diferentes, a gente tem ali um acesso que leva direto para Laconia. E a gente vai conhecer a Laconia mais na próxima temporada, principalmente porque a Laconia tem o cientista, né, o Paolo Cortázar, que é o cara que mais entende, é o cara que mais estudou e trabalhou com a protomolécula. Então, o que a gente pode esperar da Laconia tendo Cortázar e a protomolécula juntos? A gente já vê o que pode surgir a partir dessa junção de Paolo Cortázar e protomolécula lá na Laconia, no final do episódio, quando o Cortázar entra em contato exatamente com o Salveter e mostra, né, imagens da Laconia, né? Então a gente vê ali as formações muito parecidas ou idênticas
ao que a gente viu nas formações lá de Ilus, ou seja, a protomolécula está ativa na Lacônia. De alguma forma, o Cortázar conseguiu descobrir como manipular a protomolécula para a construção, talvez, de armas e também daquelas estruturas que a gente vê nos céus da Lacônia. O que é aquilo, né? O que são aquelas estruturas no céu da Lacônia que parecem ali um pouco com a estrutura que a gente viu dos anéis formados, né? Uma coisa meio metálica, como a protomolécula tinha montado. Elas parecem algum tipo de nave que a gente não sabe muito bem como que é. Algumas pessoas na internet sugerem, tem algumas teorias de que possam ser como se fossem bases para a fabricação de naves que poderiam ser naves de combate fabricadas usando a protomolécula, e a gente não sabe aí então o que isso pode gerar, né? Qual o impacto de você fabricar suas armas e as suas naves de combate usando a protomolécula, que elas podem se aproveitar de tudo e tomar decisões aí, até como a gente viu, por exemplo, transformando Eros numa grande bomba em direção à Terra. Então, esse final da quinta temporada me deixou com duas grandes perguntas, que são: a primeira é como que a Rocinante, né, a Terra, a ONU vai se reorganizar para de repente combater o Marco Inarus, já que agora ele tem o controle de acesso ao Ringgate. A segunda pergunta envolve a doutora Okoye na quarta temporada também, quando ela atravessa aquele Ringgate diferente, amarelado lá, que é exatamente o que acontece quando a nave do Solveter passa pelo Ringgate que dá acesso à Lacônia, ou seja, aquele Ringgate parece que tem um outro tipo de proteção, ou então a protomolécula está cada vez mais irritada com a utilização do Ringgate, como Holden já tinha comentado e como também a doutora Okoye já tinha falado. Então agora fica essa questão para tentar entender como funciona aquilo. Será que a nave do Solveter realmente desapareceu, foi dizimada, o Solveter morreu e não chegou até o outro lado da Lacônia para encontrar com o almirante Duarte, que é o líder da Lacônia? Essas perguntas a gente vai ter que esperar e conversar aqui nos comentários ou lá no Instagram dos Seriáveis para saber aí, para criar ideias, ter noção do que vai acontecer na temporada final, na sexta temporada de The Expanse. Muito obrigado a você que acompanhou comigo mais esse vídeo, que acompanhou, né, a cobertura aqui da quinta temporada de The Expanse. Esse é o quarto vídeo. Eu gostei, eu achei que foi legal dividir em blocos, né? A gente fez ali os 3 primeiros, depois o 4, 5 e o 6, aí o 7, 8 e nesse vídeo o 9º e o 10º episódio. Eu acho que ficou uma divisão bem interessante, que dá pra gente juntar mais coisas e ter mais elementos para conversar. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, né, desse tipo de cobertura. Deixa aqui nos comentários também. E quais são as tuas teorias aí para o que vai acontecer na próxima temporada, que infelizmente será a última de The Expanse. Aproveita, se inscreve, tem muita gente que assiste os vídeos aqui. A maior parte da audiência, né, a maior parte das pessoas que veem os vídeos não são inscritos aqui no canal. Então se inscreve aí, dá aquela força e, se puder também, compartilhe esse vídeo com os fãs de The Expanse ou aquela pessoa que você sabe que está assistindo, mas está procurando, porque realmente não tem muitos outros canais aqui no YouTube que estão cobrindo a série, né? Um canal faz uma cobertura ou outra, mas em geral são poucos os canais. Aqui no Brasil, que eu saiba, só aqui os Seriáveis, o Central Pandora e o Papo nas Estrelas. Acho que são os únicos 3 canais aí que têm comentado mais sobre a série, trazido alguma coisa mais específica sobre The Expanse. Então, se inscreve aqui e dá aquela ajuda pra gente, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau.